Olá, sejam novamente bem-vindos, turma. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto e vamos entrar no tema água no solo, ok? É um tema muito importante porque a gente vai conhecer como que ocorre essa dinâmica da entrada da água no solo, do seu armazenamento, né? Como que essa água fica disponível para as culturas para serem usadas na sua manutenção, ok? Bem, então não vamos enrolar mais, vamos dar sequência aqui, né? Bem, antes da gente falar da água no solo propriamente dito, né? Quais são as finalidades básicas da irrigação? Para que a gente irriga? Por que eu tenho que conhecer a água no solo para fins de irrigação? Bom, primeiro é que a irrigação ela vai fornecer água para suprir aquelas necessidades hídricas da cultura, né? Que essas necessidades podem ser parciais ou totais, né? E assim possibilitar o desenvolvimento dessas culturas, não é? Bem, serve também para promover a lixiviação e a diluição de excesso de sais em regiões que a gente tem problema de salinidade. Isso é muito comum lá na região Nordeste, né? Que é um clima semiárido, muito seco, e não há chuva suficiente para remover o excesso de sais do perfil do solo. Então é necessário que a gente faça uma irrigação extra para garantir essa remoção. Deixa eu falar em remover meu vídeo daqui para que ele não atrapalhe a visualização de vocês. Pronto, melhorou agora, né? Bem, então, é, a gente pode dividir a técnica de irrigação, né, em duas etapas, digamos assim. Uma que é a engenharia de irrigação, que vai nos dizer como irrigar, qual é o método que a gente vai adotar, quais são as suas principais características. E também tem a parte da ciência da irrigação, que vai nos responder quando e quanto irrigar. Lembrem da aula anterior que eu falei, que eu comentei em um dos slides, que se a gente quer falar de irrigação, a gente tem que responder pelo menos duas perguntas, né? E que perguntas são essas? São essas aqui, ó. Quando e quanto irrigar, né? Eu tenho que saber qual é o momento certo de irrigar e quanto tempo eu vou deixar o equipamento funcionando, tá? Se eu não souber responder essas duas perguntas, nem adianta falar de irrigação, tá? Isso aqui é premissa básica, ok? E para analisar esses pontos aí, quando e quanto irrigar, eu tenho que levar em consideração só isso aqui. Primeiro, o solo. Como que ele armazena água, como que essa água infiltra, como que se existe problema de salinidade ou não, né? Eu tenho que levar em consideração as características da água, se tem água suficiente, se essa água tem a qualidade necessária, principalmente quando se trata de irrigação por gotejamento, que tem aquele problema de entupimento, né, de bloqueio dos gotejadores. A gente vai falar mais esses detalhes todos mais adiante, tá? Temos que considerar a planta, né? Qual é a espécie vegetal, a fase de desenvolvimento, o espaçamento. Por exemplo, vamos comparar duas culturas, café e alface. Há de se esperar que essas culturas exigem irrigação da mesma forma? Primeiro ponto, qual delas é mais sensível? Segundo ponto, a quantidade de água necessária é a mesma? Não é. E isso leva em consideração também a fase de desenvolvimento. Se é a cultura na sua fase jovem, que a cultura ainda é pequena, a planta é pequena e demanda menos água, porém é mais sensível, né? E também o espaçamento. Quantos indivíduos, quantas plantas tem naquela área? Quanto mais plantas, né, maior a demanda de água, certo? Temos que levar em consideração também o clima. A chuva, que a gente chama de precipitação, umidade relativa do ar, radiação solar, velocidade do vento, temperatura. Esses são os fatores que mais interferem na evapotranspiração da cultura ou na demanda de água pela cultura. Então a gente tem que levar em consideração também. E por fim, o sistema de irrigação. Qual o método? Vai ser aspersão? Vai ser localizada? Vai ser pivô? Né? O tipo, se é aspersão, é qual tipo? É aspersão convencional? Ela é móvel? É fixa? Se a irrigação localizada é microaspersão, é gotejamento superficial, é enterrado, ou seja, é uma gama de informações muito grande, né? É um número de informações muito grande que a gente tem que levar em consideração para tomar essas decisões, tá? Bem, então, em falando em água no solo, o primeiro ponto que a gente vai estudar é a umidade do solo, né? O que nos diz a umidade do solo? Ela vai nos dizer quanto de água tem no solo, ou seja, em quais condições hídricas ele se encontra, tá certo? É um parâmetro muito importante porque é através dele que a gente sabe quanto de água deve ser aplicada. Porque quanto mais seco estiver o solo, maior o volume de água tem que ser aplicado para elevar a umidade do solo a uma condição tal
que proporcione condições ideais de crescimento da cultura, ok? E essa umidade do solo, ela pode ser medida em base de peso ou em volume, dependendo do método que a gente utilizar, tá certo? E no caso da umidade ser em peso, ela ainda pode ser na base seca ou base úmida, dependendo também do tipo de equipamento que eu vou utilizar para determinar essa umidade, né? Para irrigação, tá? Geralmente a gente usa a umidade do solo em peso na base seca. Só que tem um problema. Alguns equipamentos de determinação de umidade, eu vou até mostrar um exemplo para vocês, eles fornecem a informação em base úmida. Aí exige uma transformação. Não é nada demais, tá certo? Bom, a determinação em peso ela é muito mais fácil. Porque a amostra ela pode ser deformada, você pode tirar com um trado simples, com enxadão, até colher de pedreiro, dependendo da estrutura do solo, se não estiver muito compactado, né? Porém, a unidade em peso ela não permite que a gente obtenha o resultado já em milímetros, né? O ideal é que eu saiba quantos milímetros de água tem no solo, para saber quantos milímetros faltam para eu aplicar. Por quê? Na irrigação, a gente trabalha com milímetros. Só fazendo uma revisão aqui, ó. 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. Ou seja, se eu disse que eu joguei 1 litro de água numa área de 1 metro quadrado, eu apliquei 1 milímetro. Se eu digo assim, ó, eu preciso aplicar uma lâmina de 10 milímetros, quer dizer que para cada metro quadrado de área cultivada, eu tenho que jogar 10 litros de água. Ok? Muito bem. Então vamos entender agora esse negócio de umidade em base úmida e base seca. A umidade na base úmida, isso aqui é tudo em peso, tá, gente? Ela é calculada pela massa de água, quanto de água tem no solo, dividido pela massa de solo úmido total. Por que ela chama base úmida? Porque aqui na base a gente tem a massa de solo úmido, que é diferente da base seca. A diferença é o quê? É que na base da conta aqui eu tenho a referência à massa de solo seco. É claro que a massa de solo úmido é maior do que a massa de solo seco. Por quê? Além da massa do solo aqui, ele considera a massa de água. Tá certo? Então, a umidade em base úmida vai ter sempre um valor menor do que na base seca. E, como eu disse, alguns equipamentos fornecem nessa forma, base úmida, mas eu preciso saber na base seca. Aí é simples, basta eu usar essa equaçãozinha, que a UBS é igual a 100 vezes a umidade na base úmida, dividido por 100 menos a umidade da base úmida. Só aplicando essa equaçãozinha, eu já corrijo o valor para a base seca. E aí fica pronto para eu utilizar lá nos cálculos de irrigação, ok? Bem, como eu disse, é importante que a gente saiba a umidade em volume, né? Por quê? Em volume vai nos dizer a lâmina, tá certo? E a umidade em volume seria o volume de água sobre o volume de solo. Qual a diferença, gente? Quando eu determino a umidade em peso, é simples. Se eu tiver uma pequena balança, basta pesar o solo. E o volume? Eu tenho que ter um equipamento que meça o volume do solo. É muito mais trabalhoso, tá certo? E como que eu vou medir o volume de água separado? Alguém pode até dizer, a densidade da água não é igual a 1, então massa de água é igual ao volume de água. Mas do solo não é. Tá certo? Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de um trado especial, de um equipamento especial para conhecer o volume da amostra. Se eu for fazer isso apenas uma vez, é tranquilo. Agora imagina toda vez que eu determinar a umidade, eu precisar usar um equipamento desse, vai complicar a minha vida, né? Então o que a gente faz? A gente calcula a umidade em peso e converte para volume. Isso é muito simples. Precisa apenas que eu saiba a densidade do solo, que a gente chama de densidade aparente. E o que é densidade do solo? É a massa do solo seco dividido pelo volume de solo, tá certo? Então, conhecendo essa densidade do solo, que eu vou explicar como é que a gente calcula, basta pegar a umidade em peso medida lá com a balancinha e multiplicar pela densidade que eu calculo já em volume. Isso é muito importante para que eu já tenha no resultado lá a lâmina de irrigação necessária, né? Ou quanto de água tem no solo, tá certo? Então facilita muito nossos cálculos. Mais à frente vocês vão entender isso aí, tá? Bem, olha esse equipamento aqui. Esse é o trado especial. É o chamado trado Uhland, ou trado para determinar amostras indeformadas, para coletar amostras indeformadas, né? E ele vai servir para determinar a densidade do solo, né? Onde que eu posso comprar? Tem vários sites aí que vendem. Quanto custa um aparelho desse? Em torno aí de R$3.000. Aí alguém pode falar, meu Deus, que absurdo.
Um pedaço de lata é tão caro assim? A questão, gente, é que são poucos fabricantes, então eles botam o preço que querem, né? Aí vem a pergunta: se eu não tiver um trado desse, eu não tenho como determinar a densidade do solo? Tem sim, né? Para isso, existe um método alternativo. Mas antes, deixa eu mostrar aqui como que a gente utiliza. A gente vai na área aqui que determina a densidade, limpa a superfície do solo, remove a vegetação, e com a marreta aqui a gente crava esse trado no solo. Observem aqui que acompanha vários anéis de metal. Esses anéis são inseridos aqui dentro dessa caçamba, tá? E aí quando a gente crava esse trado aqui no solo, o anel está aqui, ó, estão vendo? Conseguem visualizar aqui? Eu vou cravar até o limite aqui do anel. Terminou de cravar ele aqui, até enterrar o anel todo, eu vou bambear, como ele tem uma haste longa, é fácil, eu vou movimentar e puxar. E já vem a amostra inteira e indeformada aqui dentro desse anel. Bom, para isso eu preciso de um trado especial e muito cuidado, tá? E se eu não tiver aquele trado, eu posso usar um pedaço de cano de PVC, como mostra aqui, ó. Eu limpo a área, corto um segmento de PVC, de cano de irrigação, de aproximadamente 5 centímetros. Só o cuidado que a gente tem que ter, que o corte tem que ser bem uniforme, tanto em cima quanto aqui embaixo. Eu vou limpar a área, pegar uma tábuazinha aqui para apoiar, vou com a marreta cravar ele no solo, tá? Cravei ele no solo até chegar no nível aqui. Observe que no lado interno aqui, na parte de dentro, o solo não é compactado, o nível está inferior. Alguém pode falar assim, mas isso aí não ocorre aqui nesse trado. Ocorre, só que a gente não consegue ver. Aqui, ele é perfeitamente visível. Então, a recomendação é sempre cravar quando ele nivelar com a parte de fora, não a parte de dentro. Tá? Porque esse volume compactado já é exatamente essa diferença aqui. Então, esse volume já está embutido no volume do anel. Não há necessidade da gente ficar fazendo correção. Tá certo? O trabalho maior que a gente tem aqui é que nesse trado basta movimentar o trado e puxar ele, a amostra já vem. Aqui eu tenho que fazer uma escavação em volta do anel e pegar uma espátula, inserir ela por baixo do anel para suspender ele. Depois disso, eu vou pegar um canivete, uma lâmina, uma faca, né? E vou remover o excesso para quê? Que essa amostra esteja rente às bordas do anel. Aí, o que eu tenho aqui? Eu medi o volume de solo. Eu vou pegar esse solo, vou secar, levar ele para a estufa, né, para remover toda a água e pesar a massa de solo. Lembra que eu falei que densidade do solo, vamos colocar aqui de novo, ó. Densidade do solo é igual massa sobre volume. Então, o volume, que volume é esse? É exatamente o volume inserido nesse anel aqui. E a massa? Eu vou pegar esse solo e levar para a balança e pesar, ok? Bem, falando então agora da determinação da umidade do solo, né? Existem muitas formas da gente determinar, tá? A gente pode dividir os métodos em 4 grupos. Tem os métodos gravimétricos, que é aqueles que a gente usa uma balança, por isso chama gravimétrico, a gente pesa as amostras. Tem os métodos eletrométricos, que utilizam de sensores elétricos, tá? Tem os métodos tensiométricos, que é o tensiômetro, por exemplo, ou suas variantes. E tem aqueles outros que é um 4º grupo que não se enquadram em nenhum desses, a gente chama de outros métodos. Bom, a gente pode citar como método gravimétrico o padrão de estufa, método das pesagens, o do pé, tá? Nos eletrométricos, hoje tem uma infinidade de sensores de umidade do solo, que são elétricos, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver aí até projetos interessantes feitos com Arduino. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é Arduino. É aquela pequena plaquinha eletrônica, como se fosse um microcomputador, né? Que você pode programar, você pode acoplar sensores e controlar. Por exemplo, eu posso colocar um sensor de umidade acoplado nessa plaquinha e programar ela para ligar e desligar o sistema de irrigação. Esse é um exemplo, né? Então, só que a gente já tem isso aí pronto. Tem o método de Buiocos, que foi o primeiro que surgiu, Coleman, Watermark, TDR e assim por diante, tá? Tem os métodos tensiométricos, que a gente pode citar o tensiômetro, e algumas variações, né, que também usam o mesmo princípio. E tem aqueles outros métodos. Tem o método volumétrico, como eu citei lá anteriormente, é aquele método que a gente mede volume. Precisa calcular o volume de solo, seca a amostra e por diferença a gente tem o volume de água. Mas é um trabalho um pouco mais enjoado, então a gente prefere não trabalhar com ele. E tem também a sonda de nêutrons. Ela poderia talvez se enquadrar aqui no método eletrométrico, porém a diferença é que ela usa uma cápsula radioativa de césio.
para fazer essa determinação. Então, por ser um pouco diferente e até mais perigoso de ser trabalhado, a gente deixa ela em outros métodos aqui, ok? Bom, vamos falar aqui como que é o método padrão de estufa, tá? Como o nome já diz, a gente precisa de uma estufa e uma balança, tá? Qual que é o procedimento? A gente pega a amostra e leva para a estufa para ela secar, né? Só que antes disso eu peso a amostra. E depois que a amostra secou na estufa, eu volto aqui. Por diferença entre o solo úmido e seco, eu tenho a massa de água, não é? Então, é um método bem preciso, a gente pode dizer até que ele é o mais preciso, e ele serve até de referência para a calibração dos outros métodos, ok? Então, como é que a gente faz? A gente, quando tem um outro método, a gente determina pela estufa, né, e faz a calibração. Geralmente os métodos, eles têm ali ajustes. Se for o eletrométrico, por exemplo, ele tem uma equação de ajuste. E a gente cria essa equação de ajuste baseado aqui na determinação pelo método da estufa, tá? Bem, principal inconveniente dele, demora aí pelo menos 24 horas para ter o resultado, né? O ideal seria que eu pegasse a amostra de solo e já soubesse qual é essa umidade, para já ir ligar o equipamento de irrigação baseado nisso. Mas aqui na estufa não, tem que ter esse tempo para a água evaporar, que é de pelo menos 24 horas, podendo levar até 48, né? Outro problema, preço. Geralmente a estufa ela sempre custa muito caro, balança também. Porém, hoje tem se tornado viável porque tem surgido estufas bem mais baratas e balanças também de baixo custo. Isso aí tem viabilizado o uso desses equipamentos, tá? Como é que é o procedimento? Bom, a gente vai lá e pega a amostra lá no campo, né? O que tem nessa amostra? Tem o solo, tem a água, que compõe a umidade do solo, e tem o recipiente, que a gente chama aqui de latinha. Geralmente a gente usa latinhas de alumínio, né? A gente vai pegar essa amostra com a lata e tudo e pesar na balança de precisão. E a gente obtém o que a gente chama de massa 1, M1, que é a massa de solo mais água mais lata. Vou levar isso aqui, eu vou anotar esse valor, M1, e vou levar para a estufa a 105 graus Celsius por 24 horas. O que vai acontecer aqui nesse período, nessa temperatura? Toda a água vai se evaporar. Então, eu pego essa amostra que contém só o solo mais a lata, a água foi embora, né? Levo para a balança de novo e peso novamente. Aí eu tenho um M2, que é a massa do solo mais a lata. Eu vou descartar o solo, separo o solo e peso novamente na balança. E tenho só a massa da lata. Então eu tenho M1, M2 e M3, certo? Por diferença, a gente tem a massa de água e a massa de solo. Então, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó, que é a umidade em peso na base seca, ela vai ser M1 menos M2 dividido por M2 menos M3 vezes 100 para dar o valor em percentagem. O que é o M1? Massa de solo mais água mais lata. M2, massa de solo mais lata, solo seco. A diferença entre eles aqui é o quê? É água. Dividido por M2 menos M3. M2 é solo mais lata, M3 é a lata. A diferença entre eles é a massa de solo. Então, eu tenho aqui a massa de água, essa diferença, e aqui eu tenho a massa de solo seco, certo? Então, eu posso dizer que a umidade em peso, em percentagem, né, é a massa de água evaporada na estufa dividido pela massa da amostra seca, vezes 100 para dar em percentagem. Simples assim. E se eu quiser determinar a umidade, saber o resultado na hora? Existem outros aparelhos. Eu vou mostrar aqui o do PEA, por exemplo. Né? É um aparelho criado lá na UFV, na Viçosa, para determinar a umidade de grãos. O pessoal depois adaptou ele para solos. Tá? É um aparelho bem artesanal, consiste de uma balança, um contrapeso, aqui um recipiente para você esquentar a amostra e um fogareiro. Né? Ele vem desmontado, a gente monta ele, precisa usar álcool e óleo de soja, né? Como é que ele funciona? Eu monto ele todo aqui e equilibro. Aqui eu coloco um contrapeso de 100 gramas. Para quê? Porque aí eu vou adicionando o solo aqui nesse recipiente até ele equilibrar de novo. Então eu consigo adicionar 100 gramas de solo úmido aqui dentro, não é? Completo com óleo, tá? E coloco um termômetro aqui. Depois eu vou lá e boto o fogo aqui embaixo. O que vai acontecer? Essa amostra vai esquentar até 180 graus Celsius, tá? A gente vai medir isso nesse termômetro. Quando chegar em 180, a gente apaga o fogo. Bota essa tampinha aqui. O que vai acontecer?
a balança estava equilibrada. Quando a água evaporar, esse lado vai ficar mais leve. Observe que tem um contrapeso aqui, ó, tá vendo? Ele pesa 100 gramas. Então, ele vai desequilibrar e vai subir aqui. O que é a diferença agora daqui para lá? É a massa de água. Então, aqui em cima tem um copinho que eu vou pegar uma seringa e vou adicionar água até ele equilibrar de novo. Quando ele equilibrar, eu adicionei exatamente a mesma massa de água que evaporou, certo? Então, como que eu calculo a umidade agora? Pela seringa, eu sei qual o volume de água que eu adicionei. Se a densidade da água é igual a 1, então massa é igual a volume. Então, aqui eu vou considerar a umidade na base úmida. Por quê? A minha referência foi 100 gramas de solo úmido. Tá? Por isso que ele fornece na base úmida. Então eu vou pegar o peso ou massa da água evaporada, né? Por exemplo, joguei lá 20 ml. 20 ml é igual a 20 gramas. Vou colocar 20 gramas aqui, dividido pela massa da amostra, que é a massa padrão de 100 gramas. 20 dividido por 100 vezes 100, né? Então, na verdade, o volume de água que a gente coloca na seringa aqui já é a umidade. Então, se eu colocar 30 ml, é 30%. 28 ml é 28%. E assim por diante. Ok? Notem que é um método bem simples. Olha um exemplo aqui, ó. Eu peguei um do pé e adicionei 20 centímetros cúbicos, ou 20 ml, dá no mesmo, tá? Então, a base úmida já é o valor direto, né? Aí o que eu preciso fazer aqui? Corrigir para a base seca. 100 vezes a umidade na base úmida dividido por 100 na base úmida. Vai dar, então, 25%. Essa é a umidade do meu solo em peso na base seca. Simples, não? Bom, outro equipamento é o tensiômetro, né? É um equipamento que mede diretamente a tensão de água no solo, né? E aí a umidade ela é medida de forma indireta. Ele é um aparelho constituído aqui, ele tem uma cápsula porosa. Depois eu vou fazer uma aula demonstrativa que eu vou explicar melhor no vídeo a composição dele, como que ele funciona, tá bom? Tem um tubo que a gente enche de água e aqui um vacuômetro, ou tensiômetro, daí o nome do aparelho, né? Ele é inserido no solo, tá? Tem um trado que a gente usa aqui, do mesmo diâmetro dele, insere no solo, e essa cápsula porosa aqui, ela permite o movimento da água do interior dele para fora e de fora para dentro. E aí ele mede qual é a tensão que essa água está no solo. Quanto mais seco o solo, mais o solo vai puxar a água do aparelho. Quando você irriga e o solo umedece, a água volta para dentro do aparelho. E aí ele equilibra. A tensão é mostrada nesse reloginho aqui no chamado vacuômetro ou tensiômetro. Tá? Ele deve ser instalado na região da zona radicular. Tá? Quando a raiz da cultura é mais profunda, é interessante a gente instalar em 2 profundidades. Tá? A gente trabalha com valor médio aí, né? Geralmente, essa camada superior ela seca mais rápido, então é importante a gente saber essa umidade nas 2 camadas, tá? Uma variante desse aparelho é que ele pode vir aqui só com uma rolha de borracha, ele não tem o tensiômetro acoplado, e a gente usa aqui o chamado tensímetro digital. A gente pode ter aqui apenas um leitor, né? E aí a gente pode ter lá, por exemplo, 100 aparelhos desse aqui. Quando a gente tem grande quantidade, sai até mais barato. Apesar desse tensímetro custar mais caro, né? Mas a gente precisa comprar só um. A gente compra vários tubos desse e insere no solo. Ok? Bom, a gente tem que ter muito cuidado na instalação, porque tem que permitir um perfeito contato entre a cápsula de cerâmica e o solo. É importante a gente usar aquele trado do mesmo diâmetro, né? E ter muito cuidado na instalação. É um aparelho sensível que quebra muito fácil. Daí o cuidado. Ele tem um sério problema com solos expansivos, aqueles solos que racham quando secam muito, né? Por quê? Porque ele perde esse contato da cápsula com o solo, tá? Então, o que a gente faz primeiro? A gente faz o que a gente chama de escorva do tensiômetro, que é encher ele d'água e retirar as bolhas de ar de dentro da cápsula, tá? Eu uso água destilada ou fervida para não crescer alga dentro do aparelho, né? E coloco ali num balde cheio d'água com 24 horas, para deixar só a cápsula precisa estar imersa, tá? Não precisa estar o tensiômetro inteiro, não. Depois de um dia aí, dentro d'água, ele já escorvou. Aí eu procedo a instalação dele, tá? Ele tem algumas limitações. Por exemplo, ele só lê tensões de até menos 0,75 atmosfera. Observe o valor negativo. Como ele mede tensão é o contrário de pressão. Então é um valor negativo, né? Então, eu não posso deixar o solo secar muito. E em solos muito arenosos, eu tenho que manter a umidade ainda mais alta. Por quê? Quanto mais arenoso o solo, maior chance dele perder a escova. Tá bom? Bom,
Como é que eu faço a leitura, então? Como eu converto o valor lido no tensiômetro para o tempo de irrigação? Aí eu tenho que pegar uma amostra do solo local e mandar para o laboratório para traçar essa curva de retenção de água no solo. Tá? Quanto que vai custar isso aqui? Em torno aí de R$ 200 cada profundidade. Ok? Então, primeiro eu preciso conhecer essa curva de retenção. Né? Por que chama curva de retenção? Porque a gente pega esses valores aqui e plota uma curva, como a gente vê nesse gráfico, em que eu tenho aqui no eixo X a tensão lida no aparelho e aqui no eixo Y a umidade do solo. Então, como é que a gente sabe a umidade do solo a partir desse aparelho? A gente vê a tensão. Por exemplo, eu fiz a leitura no aparelho e mediu lá 10 kPa. Na profundidade de 0 a 20, a linha azul, qual que seria a umidade do solo? 0,25 ou 25%. E se fosse aqui na linha rosa, na profundidade maior, a umidade seria mais ou menos aí 33%, ou 0,33. É um valor aproximado, tá? Tá aqui mais umas fotos do trado, do tensiômetro, né? Um exemplo numérico aqui para a gente entender. A gente pode traçar a equação da curva. A gente pega essa curva aqui, joga lá no Microsoft Excel e gera a curva do tipo potencial, tá? Então, eu pego essa equaçãozinha aqui, em que eu tenho que a umidade é igual a uma constante, cada solo vai ter uma constante, vezes a tensão lida no tensiômetro elevado a outra constante, geralmente negativa, né? Por causa da característica dessa curva. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, eu quero determinar a equação, aqui a capacidade de campo desse solo. Depois eu vou explicar o que é capacidade de campo, né? Ele ocorre a menos 1/10 de ATM, ou 0,1 ATM, né? Depois eu fui lá e fiz a leitura, menos 0,6 ATM lido no tensiômetro, né? E como que a gente calcula a lâmina de irrigação necessária para elevar esse solo até a capacidade de campo? Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é isso. Sabendo que a densidade do solo, ou densidade aparente, é 1,35 e a profundidade da raiz é 50 centímetros. Vamos resolver aqui? Então, lá, na capacidade de campo, a tensão é menos 0,1, ou menos 1/10, né? Então, basta calcular. Eu pego esse valor aqui, elevo a menos 0,11. Lembrando, esses valores aqui são específicos desse solo. Cada solo vai ter constantes diferentes. Então, eu sei que a capacidade de campo dele é 32,72%. Ok? Eu fui no tensiômetro no dia que eu quero irrigar e fiz a leitura. Observe que a leitura está mais negativa, menos 0,6. Né? Então, basta fazer essa conta, eu levo esse valor a menos 0,11 e multiplico por 25,4. Lembrando, gente, que tem que levar primeiro aqui. Então, a umidade atual é quanto? 26,86. Observem que ela está menor do que a capacidade de campo, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Jogar água, irrigar o suficiente para elevar a umidade desse ponto até esse aqui. Esse é o objetivo da irrigação, elevar a umidade da umidade atual até a capacidade de campo, certo? E qual a lâmina de irrigação necessária para isso? Aí eu uso essa continha aqui, ó. Depois eu vou detalhar mais essa equaçãozinha também. Eu pego a capacidade de campo menos a umidade atual dividido por 10, vezes a densidade do solo, vezes a profundidade. Então eu tenho aqui, ó, a capacidade de campo, que eu vou chamar de CC, né? A umidade atual, vou chamar de UA. Eu tenho aqui a densidade do solo ou densidade aparente, e aqui o Z, que é a profundidade das raízes, certo? E aqui eu tenho a lâmina de irrigação necessária, ou seja, eu tenho que jogar 39,55 milímetros de água para elevar a umidade do solo até a capacidade de campo, ok? Mais na frente a gente vai detalhar mais isso aí. Bom, quais seriam outros métodos, né, que a gente pode lançar a mão para determinar a umidade do solo? Bom, a gente tem aqui os eletrométricos, né? Vamos ver uns exemplos aqui, ó, o watermark, a célula de leitura do watermark, né? Eu tenho aqui a sonda de nêutrons, aqui mostrando o tubo de acesso dela, a gente insere esse tubo no solo, tem o TDR, em vários cângulos, machos, tem uma infinidade, né? Eu tenho aqui o buiocos, que tem essa cápsula de cerâmica, eu tenho aqui 2 eletrodos, né? E aqui ele mostra, isso aqui fica dentro do solo, fica na profundidade que eu quero determinar a umidade. E aí, aqui nesse ponteiro mostra qual é a umidade do solo. A gente tem aqui o TDR, né? Que são hastes que a gente crava no solo, e ele manda pulsos elétricos. E o tempo de resposta que demora de um pulso elétrico para chegar na outra haste, ele estima qual é a umidade do solo. Tem vários modelos, né?
Aí tem as variantes, né? O TDT, que é uma variante dele. Aqui o sensor de matriz granular, que é o watermark. Tem aqui a sonda de nêutrons. Tem aqui o reflectometria pelo domínio de amplitude, que é uma variação do TDR, que seria o ADR, né? O FDR, que é outra variação. Transmissão de fase, dissipação de calor, né? Ou seja, tem muitos métodos. E existe também um método chamado método do micro-ondas. Mas alguém pode perguntar, micro-ondas é igual aquele que a gente tem em casa? Exatamente. Igualzinho aquele que todo mundo tem em casa. Qual que é o princípio dele? Ele é basicamente o mesmo princípio da estufa, né? Porém, é claro que ele não é tão preciso, mas para não ter que comprar uma estufa, a gente pode usar um modo alternativo, que não é tão preciso, mas ele é funcional. Vocês vão observar, gente, nas aulas, que eu sempre tento mostrar uma maneira simples e barata da gente fazer as determinações, tá? Por quê? É pensando que nem todo mundo tem acesso aos recursos, né, de laboratório. Então, a gente sempre tenta mostrar soluções caseiras, como eu mostrei o caso da densidade do solo, estão lembrados? Bem, então está aqui o micro-ondas, né? Quanto custa o micro-ondas? Isso aqui eu olhei o ano passado. Consegui comprar por 300 e poucos reais. Hoje vai estar na faixa de 500 reais um micro-ondas, tá? O que eu preciso? De uma balança. Esse valor aqui é atual, mais ou menos de 50 reais você compra. Então, digamos que aí com 600 reais arredondando, com frete e tudo mais, né? Você consegue comprar esses equipamentos. E outra coisa, gente, o micro-ondas geralmente a gente tem em casa. O que vocês precisariam comprar? Com 50 reais você compra só essa balancinha aqui, né? Você vê que é um custo bem baixo para a gente conseguir fazer essa determinação de umidade do solo. Bem, como é que a gente procede? É basicamente o mesmo princípio da estufa, como eu disse. Só que a gente tem que ter um cuidado a mais. Por quê? Primeira coisa, a gente pesa a amostra, igual na estufa, né? Naquela balancinha. Pega essa amostra, coloca num recipiente apropriado, né? Não pode ser lata de metal. Geralmente eu coloco num pratinho de vidro ou de cerâmica, tá? Ou um copinho de vidro. Pode ser até aqueles copos de milho verde, de conserva, né? Que o bom é que se quebrar já não dá nem prejuízo. Você nem pagou por ele, né? Então eu vou pegar essa amostra, não deve ser uma amostra muito grande, tá? Devo colocar pouco solo. Vou ligar o aparelho e deixar por 5 minutos. Terminou os 5 minutos, eu retiro a amostra, deixo fora do aparelho, descansando por 10 minutos, para dar tempo da água evaporar. Por quê? Se eu deixar mais de 5 minutos também, o quartzo que tem no solo, que tem na areia do solo, ele aquece demais e quebra o prato ou o copo. Então, a gente já... às vezes até os próprios 5 minutos. Então, quando eu pego um solo mais arenoso assim, às vezes eu deixo 3 minutos, faço baterias de 3 em 3 minutos, né? Depois que a amostra resfriou, lembrando, gente, que se o ar estiver muito úmido, essa amostra vai absorver a umidade de novo. Então, quanto mais úmido estiver o ar, menos preciso fica o método, tá? Se você tiver uma área, um quarto lá com ar-condicionado, é o ideal fazer dentro dele, porque o ar-condicionado seca o ar, né? Bom, resfriou, já perdeu parte da umidade, eu volto e deixo mais 5 minutos. E deixo descansando mais 10 minutos. E vou fazendo isso e anotando os valores. O ideal é fazer 2 a 3 vezes, né? E a gente vai perceber que de uma leitura para outra quase não mudou. Quer dizer que toda a umidade foi embora. Aí eu pego esse valor, né, e faço o mesmo cálculo da estufa, em que percentagem de umidade é igual a M1 menos M2, desculpa pela letra, gente, mas escrever na tela do computador é uma tristeza, dividido por M2 menos M3 vezes 100. O que é M1? É esse valor aqui, ó. Não, desculpa. M1 é esse aqui, ó, que você pesou antes de ir para o micro-ondas. Aqui eu tenho o M2. E o M3 é o peso do copinho de vidro. Tá certo? Bem, simples, não? Agora a gente vai falar sobre a disponibilidade de água no solo. Só que eu vou interromper essa aula por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou partir desse ponto e explicar como que a água fica disponível no solo. Até a próxima.